Olá, turma! Nessa aula, iremos avançar com a utilização da função print como saída de tela da nossa linguagem Python. Para isso, vou começar criando um novo arquivo dentro desse nosso projeto. Então, vou levar o mouse aqui no nome do projeto, que é aula 01. Vou clicar com o botão direito do mouse, New Python File. Vou confirmar. Vou chamar de aula 02. Vou teclar Enter. O arquivo já foi criado, está aqui dentro do nosso pacote da aula 01. E para ficar mais confortável aqui a exibição para vocês, eu vou alterar a fonte do nosso editor. Vou vir aqui em Arquivo, Configurações, vou descer aqui em Editor e em Editor vou clicar em Fonte. Editor, Fonte. Aqui, ó, Editor, Fonte. E vou alterar a fonte para 20. 20 fica exagerado. Vou colocar aqui 16. Vou dar OK. Acredito que já fica mais confortável para vocês usarem dessa forma. Vou aumentar um pouquinho mais. De novo, File, Settings, em Editor, clicar em Fonte, colocar 18. Vou dar OK. Pronto. Agora, vou novamente utilizar a função input como entrada de dados. Nativamente, a função input ela já retorna o conteúdo como uma string. Então, eu vou pedir para o nosso usuário digitar um valor e vou, na sequência, mostrar esse valor. Para isso, vamos utilizar a função print e passar como argumento o nosso n, nossa variável n. Vou executar o programa, vou digitar o valor 23 e vou dar Enter. E nesse nosso caso, vocês estão vendo que, na verdade, o arquivo que foi executado, embora tenha havido a coincidência, foi até bom ter acontecido esse erro, que ao passo que eu cliquei aqui no botão executar, eu digitei 23, mas o 23 que está sendo exibido está em float, e não em string como deveria ser, já que eu não utilizei aqui nenhuma função para conversão para nenhum tipo primitivo. E aí vocês devem estar se perguntando por que então está saindo que não somente está sendo exibido o valor, né, mas também está sendo exibido o tipo de dado, já que aqui no nosso editor não foi programado dessa forma. Aí vocês devem se atentar aqui a essa linha em que o nosso prompt está indicando que o arquivo que está sendo executado, na verdade, é o arquivo main.py, ou seja, não é o arquivo aula02, é o arquivo que está do lado. E aqui a gente realmente pedia um valor, convertia ele para float e tanto mostrava o tipo quanto depois mostrava o valor, que é exatamente o que está acontecendo aqui embaixo, exibindo o tipo e depois o valor. Mas vocês viram que eu estava exatamente no arquivo 2 quando eu cliquei aqui no botão executar. O problema é que está sendo apontado aqui pelo PyCharm que o arquivo que deve ser executado é o arquivo main e não o arquivo aula02. Ele nem aparece aqui na nossa lista de arquivos. Ó. Mas isso é simples de resolver. Eu venho com o botão do mouse aqui no arquivo aula02, clico com o botão direito e peço para que seja executado o arquivo aula02. Aqui embaixo já está aparecendo a confirmação que o arquivo executado é ele. Vou digitar o valor 23 novamente, vou dar Enter e agora realmente o valor exibido é 23. Só que lembrando que essa saída de tela não é um número, na verdade ela está sendo string. Para provar isso, eu vou utilizar a função print novamente e em vez de exibir apenas o valor de n, eu vou exibir o tipo da nossa variável n utilizando da função nativa do próprio Python, que é a função type. Vamos executar novamente. Agora, clicando diretamente no botão, o arquivo executado foi o arquivo aula02, porque ele já aparece aqui na nossa lista. Aparece tanto main quanto aula02, mas marcado realmente está o aula02. Então, vou digitar 23 e está aqui a confirmação de que o 23 é uma string. Então, vocês viram que aquele probleminha em relação a ter sido executado o arquivo main e não o aula02 é porque a gente ainda não tinha solicitado a execução desse arquivo. Mas ao passo que eu solicitei a execução pela primeira vez, ele passa a ser apontado aqui na lista de arquivos e daqui para frente
eu posso ficar sempre clicando aqui no botão principal da interface para execução de arquivos que vai dar tudo certo. Então, fica aí essa recomendação. Ok, mas vou melhorar aqui essa exibição. A gente está apenas jogando o valor em tela. Eu vou melhorar a exibição desse valor numérico, primeiro convertendo ele de fato para número. Então, vou utilizar aqui a função int, vou fazer com que ele se torne um inteiro, vou colocar o nosso pedido do valor dentro da função int. Então, o input agora passou a ser argumento da função int. E não vou mais me atentar aqui a mostrar o tipo, né? Vocês já sabem que vai ser convertido para inteiro, conforme foi mostrado na aula anterior. E agora eu vou melhorar aqui a exibição desse valor que o usuário vai digitar. Eu vou colocar aqui uma string, então por isso vou iniciar com aspas simples. Toda string deve ser escrita dessa forma. E vou colocar o seguinte texto: o valor digitado pelo usuário foi. E na sequência, vou dar um espaço para que seja exibido então o valor de n. Para isso, a sintaxe do Python 2, e logo mais eu mostro uma sintaxe exclusiva do Python 3, mas vamos começar da forma mais simples, justamente fazer dessa forma. Vamos colocar aqui vírgula n, e a gente vai estar então mostrando essa string e na sequência mostrando na mesma saída com a função print o valor da variável n. Vou clicar aqui em executar, lembrando que vai ser executado o conteúdo da aula 02. Aqui embaixo vou digitar 12 e então foi exibido. O valor digitado pelo usuário foi 12, conforme a gente está utilizando essa sintaxe da função print pelo Python 2. Uma alternativa, já exclusiva da versão 3 do Python, é utilizar a função print e colocar essa mesma string dentro da função print, mas na sequência colocar a função format associada e dentro da format colocar o valor de n. A complementação necessária para que essa sintaxe funcione é colocar uma chamada com chaves e nesse nosso caso só temos uma variável, mas ainda assim é interessante utilizar a sintaxe mais completa, que é apontar que a nossa variável ela vai aparecer exatamente nessa posição, que é a posição 0, entendendo que só existe uma variável e a primeira posição na linguagem Python é a posição 0. Então, aqui eu estou dizendo que a variável da posição 0, ou seja, a primeira variável que vai ser exibida exatamente na posição onde eu estou colocando aqui as chaves. Então, literalmente é isso que está acontecendo. E aí a gente vai ter a string e depois, nessa posição, vai ser exibido o conteúdo da variável n. Essa alternativa do Python 3 é muito interessante, principalmente quando nós temos que trabalhar com várias variáveis. Eu vou exibir para mostrar aqui os dois resultados. Então, vou colocar aqui 45 e vejam que a saída de tela é exatamente igual. Essa primeira saída é com a sintaxe do Python 2 e a saída de baixo é a sintaxe do Python 3. Vamos aumentar aqui as solicitações de valores, que o que fundamenta mais a utilização dessa sintaxe de baixo é justamente trabalhar com mais variáveis. Então vamos fazer uma pequena soma, utilizando de duas parcelas para isso, e a gente vai mostrar as parcelas e depois o resultado dessa soma. Com as duas sintaxes vocês vão poder julgar qual delas é a mais simples. Então, aqui eu vou chamar de N1 agora esse primeiro valor, digite um valor aqui embaixo, segundo pedido, digite o primeiro valor, aqui embaixo digite o segundo valor, e aqui eu vou completar fazendo N3 receber a soma de N1 com N2. Opa! Não precisa do ponto e vírgula, colocando aqui por um hábito de outras linguagens. E vou adaptar a nossa string para o seguinte contexto. O valor da soma de... Aí eu vou querer exibir o valor de N1
com N2 é igual a N3. A nossa string vai ser dessa forma agora. Pronto, vai acontecer dessa forma. O valor da soma de N1 com N2 é igual a N3. Só que, é claro, a gente não pode, para exibir o valor de N1, a gente não pode fazer dessa forma. Eu vou ter que interromper a primeira string aqui, deixando espaço. Vou passar aqui o N1 como variável de fato, separando por vírgulas os argumentos. O primeiro argumento é essa string, agora o valor numérico. Aí eu vou passar a vírgula para iniciar com a segunda string. Vou deixar com espaço, finalizo essa string, coloco vírgula para chamar o valor de N2. Vírgula novamente para iniciar a nova string e finalizar aqui essa string, vírgula novamente para chamar o valor da terceira variável que é N3. E aqui a gente finaliza essa sintaxe do Python 2. Então vejam, aqui é uma string e para separar do próximo argumento que é o número, a variável N1 ela é um número, eu separei por vírgula. Novamente uma outra vírgula para separar o N1 dessa string. Vírgula para separar essa string do N2 e assim sucessivamente até mostrar o valor de N3. Aqui embaixo, na sintaxe do Python 3, a gente vai fazer da seguinte forma, onde eu vou copiar toda essa string aqui de cima, todo esse texto de cima, vou colar aqui embaixo. E a gente não vai precisar mais ficar separando por vírgula, como se fossem vários argumentos, como é na sintaxe do Python 2. A gente vai fazer de uma forma bem mais simples. O valor da soma de N1 com N2 é igual a N3. Exatamente esse o raciocínio que a gente quer executar. Só que no lugar do N1, a gente vai ter que passar a abre e fecha chaves e dizer que o valor que a gente quer chamar é o da posição 0. Aqui no lugar de N2 a mesma coisa, abre e fecha chave, e a variável que a gente quer mostrar é a que está na posição 1, ou seja, a segunda posição no Python. E aqui para finalizar, a gente quer mostrar o valor de N3, abre e fecha chave, e mostra o valor que está na posição 3, na verdade, o índice é 2. Então, e aqui a gente começa a organizar as variáveis exatamente nessa ordem. Exatamente nessa ordem. N1, N2, N3. Lembrando que a posição 0 é a posição ocupada por N1, N2 ocupa a posição 1, ou seja, a segunda posição, e N3 ocupa a terceira posição, que no caso do Python é o índice 2. Então, dessa forma, estão os índices aqui associados a cada uma das posições. Se a gente trocar aqui os índices, colocar 1 e aqui colocar 0, por exemplo, a gente vai estar invertendo a exibição. Se eu colocar 1 aqui, significa dizer que eu quero mostrar N2 nessa posição. Se eu colocar 0 aqui, significa dizer que nessa posição eu quero mostrar a variável N1. Em função da organização que a gente colocou aqui dentro da função format. Nossa intenção é deixar N1 aqui, por isso posição 0, e N2 aqui, por isso posição 1. Vamos executar. Digite o primeiro valor, vou colocar 12. Digite o segundo valor, 23. O valor da soma de 12 com 23 é igual a 35. E aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, mas com a sintaxe do Python 3. Então, fica para vocês avaliarem qual das duas sintaxes é a mais confortável para trabalhar com várias variáveis no contexto de exibição e de saída de tela. A gente encerra nossa aula por aqui. Nos encontramos na próxima aula.